todo mundo! Começando mais uma live aqui no Instagram da Banca Tatuí. Toda quinta, toda segunda, enquanto eu dou os últimos ajustes aqui, vocês estão percebendo, né? Toda segunda, toda quinta, às 4h20, sempre temos uma conversa com algum amigo, com alguma amiga aqui da Banca Tatuí. E hoje, ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Faraon, da editora Dublinense. Pois é, minha gente, ele já mandou a solicitação aqui. Todo mundo naquela corrente de pensamento positivo para ver se vai dar tudo certo, conexão e tudo mais. Tá aí, Gustavo Faraon. Aí. Deu tudo certo? Aí, João. Tudo Beleza? certo. Tecnologia, né, dá uma impressionada, assim, mas até eu consigo vencer isso aí, deu tudo certo. Viu só? Muito obrigado por ter aceitado conversar aqui com a gente nessa série de lives, Gustavo. Temos uma invasora. Invasão. Hacker! Olha aí! Agora quando tem um telefone que fala, imediatamente a interpretação é a família, né? Esse Olha cara aqui só. é o João. Olha aqui, isso aqui é o João, Nina. Que decepção. Tu veio aqui achando que era o vovô, a vovó. É só o João. Que droga. É Olha só aí. coraçõezinhos. A galera aí mandem coraçõezinhos pra Nina. Que beleza, que beleza. Ai, Que ai. ela fez algum Vai lá comentário aí, brincar. eu acho. Vai lá brincar um pouquinho, Nina. Papai precisa mentir um monte pra essa galera. Que decepção. A galera rindo da minha cara aí. Ah, É, pelo menos estão rindo. O e aí? seu, o seu Gustavo Farão, eu vou mostrar aqui uma É, pilha de livros que está aqui do meu lado. Eu vou olha fazer uma aí. espécie de desfile aqui para as câmeras, Olha só. enquanto você apresenta para o pessoal o que é a Dublinense. Enquanto você vai elaborando a resposta, eu me lembrei aqui Hum, que eu tenho que dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que esta conversa, assim como todas as conversas da série, estão no IGTV da Banca Tatuí. Você acessa lá e consegue assistir, inclusive a Laura Del Rey, que deu risada da minha cara aí, ela tá lá nessa série. Ela é uma das que também foi postada no YouTube e também foi postada no Spotify e nos agregadores de podcast. Pois é, que depois vira uma versão podcast compacta para você ouvir enquanto lava a louça. E quem quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo para o Gustavo Faraon, tem um botãozinho aqui do lado da caixa de comentários que tem um ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação, você aperta ali e faz a sua questão, o seu comentário, daí fica bonitinho, aparece na tela e tudo mais. Então, quem quiser se aventurar, tá dado o recado. Então, por favor, o que tem em comum estes livros que eu vou mostrar aqui na tela, Gustavo, por favor. Gonçalo Tavares e Yuri. Rapaz do céu, o que eles têm em comum? Além, Ó, além, tem um comentário de fundo, hein? tu tá ouvindo? Tu tá ouvindo a Nina me copiando? Eu falo rapaz e ela grita, rapaz, parece uma papagaia. E olha ali, cara, então, o que é a Dublinense? O que tem em comum o que tem em comum todos esses livros? Na verdade, a Dublinense é uma trajetória semi-caótica, né? A gente finge que é tudo projetado, planejado e super pensado previamente, mas na verdade a Dublinense surge e nasce a partir da Não Editora, 11 anos atrás, justamente com o objetivo de explorar vários gêneros e tentar coisas e ver o que funciona e o que não funciona. Então a gente mudou uma barbaridade de 11 anos para cá, né? E agora faz alguns anos que eu tenho a sensação de que a gente mais ou menos entender o que a gente gosta de fazer, a gente, né, o que a gente gosta de publicar, o que a gente sabe fazer, que assuntos a gente quer conversar, né, sobre que assuntos. Então é mais ou menos por aí. Assim, diria que hoje em dia a Dublinense, de certa maneira, o que a gente publica
a gente tenta falar de assuntos relevantes, de assuntos que a gente se importa através da literatura, através da boa literatura. Né? Então é mais ou menos por aí. A gente quer boas desculpas literárias para falar sobre assuntos importantes. Mais ou menos o que eu acho que é a Dublinense hoje. Que maravilha. Bom, já um guarda-chuva aí que abarca muita coisa, né? E dá para ver que tem uma diversidade muito grande no catálogo de vocês, tudo mais, né? Muito bacana. Bom, hoje a gente combinou aqui 4 assuntos, que a gente até anunciou eles, mas antes já pintou uma pergunta, então deixa eu ver. Salvo que seja, né? Como surgiu. Faz as perguntas. Eu não. Isso, obrigado. Olha que moderno, me sinto. Tu parece o William Bonner aqui, né, colocando a questão. Como surgiu a coleção Gira? Então, Bonner, é o seguinte: a coleção Gira, cara, que é uma ideia genial, não é uma ideia minha, então eu não posso chamá-la de genial, porque eu acho mesmo. Foi assim que aconteceu. O Reginaldo Pujol Filho, que é um autor nosso, dos nossos primeiros autores da casa, ele foi fazer doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado em Portugal. E quando ele voltou, ele estava obcecado pela ideia de a gente começar a publicar literatura portuguesa contemporânea aqui no Brasil. Porque ele conheceu muita gente lá e ele estava meio chocado de como tinha pouca coisa aqui, né? Saramago, os nomes ali mais celebrados e tal, alguma coisa, mas isso não chegava aqui, né? Tipo, o Prêmio Oceanos, por exemplo, não existia, né? Não existia nada disso, então a literatura portuguesa definitivamente não tinha a projeção que tem hoje. E, né, gosto de imaginar que a gente deu uma pequena colaboração. Então, cara, foi graças ao Reginaldo, que é o curador da coleção até hoje. Né? Maravilha. Foi por aí. Então tá aí a B de... Louca para saber quem será a próxima autora da coleção Gira. Então, Bárbara, assinamos o contrato faz aí menos de um mês. Não vou contar, eu sou muito mal. E eu posso dizer que é um livro muito louco e gigantesco. Livro muito louco e gigantesco, vem aí então, na coleção Gira. Bom, quem quiser fazer como a Bárbara, tá ali o ponto de interrogação, é serventia da casa para você fazer questões e aparecer, tal qual o Jornal Nacional, com altíssima produção, altíssima qualidade aqui nesta live. Escuta, seu Gustavo, é verdade que você perdeu seu pessimismo? Então significa que você virou um otimista? Dá para se chegar a essa conclusão? Quase isso, mas nem tão isso. Eu estou tentando até lembrar faz tempo aí que eu recebi esse convite para participar da live, então eu era outro Gustavo. Mas eu vou tentar me conectar com aquela pessoa que fez essa pauta maravilhosa, que até eu estranho quando eu vejo. Será que você reencontrou seu pessimismo, então, quem sabe? Mais ou menos, mas nesse meio tempo? O que me fez colocar isso, na verdade, é que eu continuo achando, que esse momento bizarro que a gente vive, ele é um momento muito bom para os livros e para os leitores e para quem trabalha com os livros, apesar de todas as dificuldades, apesar de estar sendo uma merda, está sendo bom. Acho que os leitores estão se conectando mais com os livros. Eu sinto, pelo menos, uma relação mais profunda com os livros e com a literatura e tudo mais. Eu acho que as coisas se aprofundaram. Eu acho que não sei se ganhamos mais leitores, mas eu acho que os leitores que a gente tinha viraram leitores melhores, cara. E esse otimismo me assusta profundamente. Então, é daí que eu digo que eu perdi o meu pessimismo, porque esse era o momento de dizer que o mundo acabou, né? Vou, tchau, pegar minha sacola e, sei lá, nos vemos sei lá onde. Vou vender milho na praia que ganho mais e tá tudo melhor. Mas, na verdade, eu tenho esse lado que acho que algumas coisas andaram para frente apesar de tudo. Aí, cara, eu acho que até se for pensar o mercado e tudo mais, né? Está sendo super difícil, né? Para as editoras, para as livrarias, então nem se fala e tal. Eu acho que está todo mundo imbuído de buscar formas melhores de trabalhar.
Eu acho que está todo mundo se esforçando muito para fazer tudo melhor, pensar mais no leitor, na galera que compra os livros, quem se importa, né? Quem é. Todo mundo pensando nas editoras, quem é meu leitor, meu? Deixa eu falar com esse meu leitor de perto, deixa eu, né? Azar o que. Ó, rolou aqui, alguém discorda da minha. Alguém aqui em casa discorda do meu discurso. Entrou em pânico com a sua opinião, hein? Mas é isso, cara. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que apesar de estar sendo uma merda, está sendo bom por isso. É um ano muito Tá. difícil que eu acho que vai gerar bons frutos, apesar de tudo. É daí mais ou menos a minha, entre aspas, perda de pessimismo. Eu fico com duas perguntas da tua fala. Primeiro, você falou que os leitores estão ficando melhores, né? Que os leitores estão melhores. Melhores no sentido de assim, mais conectados com o livro, mais abertos para descobrir outras coisas, mais leitores, entendeu? Isso que eu quero dizer, assim, porque então não é mais leitor disso, leitor daquilo, eu leio só, tipo, entendeu? Leitor, eu tenho a impressão de que as pessoas que liam de alguma maneira, de algum modo, em alguma quantidade, se aproximaram mais dos livros, se arriscaram mais, entendeu? Porque tem um pouco disso, né? O leitor vai, entre aspas, se aperfeiçoando quando se arrisca, né? E eu acho que até eu posso dar o meu próprio exemplo de leitor. Eu não consegui ler, não estava conseguindo ler nada durante a pandemia, sobretudo ali no começo, não estava conseguindo ler nada. A única coisa que eu conseguia ler, cara, era poesia. E eu sou um péssimo leitor de poesia, leio muito pouco, sou péssimo. E quando eu vi, eu estava catando aqui o que eu tenho em casa de poesia, né? Claro, eu acabei tendo que ler também profissionalmente como editor. A gente publicou um livro do José Luiz Peixoto de poesia, então eu participei, né? Eu ia recebendo à medida que o Peixoto ia produzindo e tal. Mas eu ia catando outras coisas de poesia aqui. Daqui a pouco eu estava lendo, sei lá, li um livrinho de poesia em espanhol. Nunca leio, tipo, leio pouquíssimas coisas, entendeu? E, pô, foi muito bom. E foi muito bom. Uhum. Agora, por exemplo, eu tô numa vontade louca. Ontem mesmo falei, estava falando ontem com a minha esposa, falei, tô com uma vontade de ler um livro de não ficção. Aquele livro bom, bem escrito, assim, não um livro teórico e tal, mas tô com muita vontade, assim, uma reportagem enorme, uma coisa assim. E, enfim, daí vem isso, entendeu? Acho que tem essa coisa de ficar lendo mais e tal, lendo em casa, não sei, dá vontade de variar. Mas assim, eu como leitor, eu brinco isso, mas isso é pura verdade. A coisa que eu mais gosto de ler é o que eu não deveria estar lendo. Né? Essa é a Que minha loucura. regra. Se eu tenho um livro maravilhoso para ler, para um original, não sei o quê, ok, pode ser legal, mas aí automaticamente me faz querer ler outra coisa, porque eu quero ler sempre outra coisa. Então, Sim. é meio que essa minha pilha. Assim. Então, eu tô lendo agora, nesse momento, estou analisando vários originais muito bons, estou gostando bastante. Mas isso me faz, por exemplo, ter vontade de ler não ficção. Acho que meu lance é ser do contra apenas. Naturalmente do contra. Bom, e na tua frase do contra, que tá ruim, mas tá bom, Hum. tá ruim, mas vai ficar bom, você fala que prevê bons frutos. Você tem a tua intuição leva a crer que teremos bons frutos. Os bons frutos têm a ver com essa questão dos leitores expandindo seus horizontes ou outros bons frutos que tu tá enxergando, Gustavo? Cara, eu acho que sim, leitores mais abertos é sempre uma coisa positiva, então com certeza. Mas até, sei lá, tudo, as coisas, né, do mercado. Tem vezes sei lá, um monte de livraria pequena surgindo, apesar de todo esse momento, um monte de gente trabalhando bem, sei lá, novos modelos, um monte de clubes de assinatura pequenininhos surgindo também na esteira da tag. Cara, tudo isso é legal pra caramba. Até, por exemplo, quantas bancas de pegada literária surgiram desde a banca Tatuíne, né? Uhum. Proliferando. E eu acho isso bom. Imagino que também acho legal isso. Foi o precursor dessa parada e agora, né, tem um monte de bancas surgindo que eu acho realmente bom. Então é meio nesse espírito que eu digo que eu acho que vai surgir coisas boas.
e ao mesmo tempo tu vê claramente o fim de um modelo, né? A cultura quase que foi oficialmente enterrada, né, essa semana que passou, né, não desligaram os aparelhos, mas basicamente o que tem tá em coma ali tem um comitê Uhum. médico jurídico em volta da cama ali, né, um querendo desligar, o outro implorando para manter ligado. A Saraiva, né, não está numa situação tão melhor assim na recuperação judicial. Então, assim, tem uma troca de modelo, de estrutura, de maneira como que os livros vão chegar nas pessoas e tal. E meio que é legal fazer parte disso, né? Estar no meio dessa parada aí. Claro. A gente tava observando esse momento de transição, né? E talvez a Covid tenha acelerado, né, esse processo, tenha, enfim. Sem dúvida. Mas isso é tudo estamos especulando, obviamente, né? Mas enquanto a gente especula, deixa eu puxar mais uma pergunta aqui da Coruja das Letras. Como nasceu a Dublinense? Então, eu falei nos primeiros milissegundos do nosso papo, acho que a senhora Coruja não estava ainda entre nós aqui, Pois talvez, é, né? mas a Dublinense ela nasceu a partir da Não Editora, né? A Não Editora era um grupo de amigos que tinha essa editora, que não era uma editora, mas era uma editora. Era o segundo projeto de todo mundo. E aí o que acontece é que o Rodrigo, que é o meu sócio, o Rodrigo Rospi, que é um dos fundadores da Não Editora, ele me convida para fundar uma editora que não seja tão restrita em termos do que publica como a Não, né? A Não, né, publica só literatura brasileira, só ficção, só coisa meio descomportada, meio maluca e tal, que é o charme da Não Editora. E a gente queria experimentar outras coisas, ver o que funciona, o que não funciona. Assim. Foi por aí, foi daí que surgiu a Dublinense, para poder ser um pouquinho mais aberto, para poder experimentar e poder errar e poder transitar. E foi por Uhum. isso que foi assim que surgiu. E o nome Bom, Dublinense é mudei a basicamente pergunta, mas prossiga, por não, o favor. nome Dublinense, porque né, tem que contar a história. Não é por nenhuma razão, apenas porque a gente estava tentando fazer um brainstorming de nomes legais. Nunca chegamos no nome legal, mas Dublinense foi o nome menos horroroso que surgiu então. Tem uma referência de Dublin, dos autores dublinenses, né? O próprio Dublinenses é um livro que eu adoro, acho o conto Os Mortos, um dos melhores coisas já escritos, eu adoro, já li umas 87 vezes e posso ler a 88ª, porque eu tenho essa vantagem que eu não me lembro de nada que eu leio. Então eu poderia ler os mesmos 50 livros o resto da vida e eu estaria feliz da vida. Mas é isso. Então Dublinense vem daí. Bom, e aí já conectando com o papo que a gente estava tendo, que você está falando aí sobre a cultura só não está enterrada, né? Você acha que essa crise pode causar uma reestruturação no mercado editorial brasileiro? É mais ou menos por aí a sua visão dos bons frutos, né? Que seria uma Cara, reestruturação, né? reestruturação. Reestruturação. Ah, de certa maneira sim, assim, mas não acho que vai tudo virar de cabeça para baixo mais do que já está apontando, assim. Acho que em termos editoriais, as grandes editoras vão continuar sendo as grandes editoras, o domínio tende a continuar mais um tempo. Acho que as grandes casas que exerciam esse domínio, porque elas tinham um domínio basicamente do canal, né? Sempre foram muito grandes porque elas dominavam os canais de distribuição do livro. Então, apertar um botão e colocar 10 mil livros na rua era simples, agora não é mais. Né? Então, isso eu acho que abre espaço para alguns outros malucos aí tentar entrar nesse jogo. Mas eu acho que daqui a pouquinho já vão dominar também a nova dinâmica e não sei se vai mudar muita coisa. Assim. Uhum. Não sei se chama de reestruturação, não tem mudança, mas não vai virar de cabeça para baixo. Engraçado, a palavra reestruturação me lembra passaralho de redação, sabe? Que era sempre essa, Ah, é boa. era A sempre a referência. palavra. Estamos fazendo uma reestruturação aqui, aí mandava embora uns 20, 30 jornalistas numa tacada só. Não Sim. sei. Hoje eu estava Nada a lendo ver que com a sua pergunta. rolou uma Ah, reestruturação numa editora enorme, que me foge o nome agora uma editora inglesa hoje. Essa reestruturação significou também demitir 525 pessoas. Mas, porra, o tamanho então, dessas editoras, né, fora daqui é um troço muito brutal. né? 525 pessoas foi tipo, sei lá, 16%.
Aqui é... Diminuiu a folha de pagamento anual da editora, diminuiu 96 milhões de dólares. Quase a folha da Dublinense e da Banca Tatuí. Nossa, mas da vida. Que isso. Minha gente, outro nível, né? Outro patamar, como dizem aí o pessoal do futebol, a gente já chega lá. Porque antes eu quero falar sobre leituras atrasadas. Bom, você já se confessou como um cara que gosta de ler o que não deve ler e que começou a experimentar com a poesia. Na posição de leitor e como editor. Mas então, quais são as suas leituras atrasadas, Gustavo? Você já teve algum momento em que as suas leituras não estavam atrasadas? Eu já tive momentos em que elas estavam apenas pouco atrasadas. Agora eu estou num momento em que eu já nem desisti de olhar a pilha do que eu tenho que ler e passei a ignorar. Só para... Nossa, deve ter uns agentes, autores... Olha, o pessoal sabe que não é por mal, eu me esforço muito. Mas não dá para... Nunca vou chegar lá. Eu cheguei a criar um e-mail. Eu criei um e-mail separado só para ir colocando lá organizadamente tudo que eu tenho que ler. Tem uma pasta, um e-mail, análise de originais, porque não cabia mais no meu e-mail da Dublinense. Cara, eu entrei lá uma vez, eu fiquei apavorado com o que eu vi, eu jurei nunca mais abrir aquele e-mail. Não tem como, aquilo ali é simplesmente apavorante. Porque o negócio é muito rápido, cara. Porque você vai se reúne com, sei lá, autores, agentes, tem muita coisa, tem muito mais coisa interessante do que a pessoa capaz de ler, capaz de analisar. Então você acha genuinamente legal, você está genuinamente interessado, mas é humanamente impossível dar conta. Então é aquela coisa, às vezes tem que ter uma sorte do timing, que você vai começar uma próxima leitura, tipo, qual a próxima, né? E aí você tem, sei lá, vou ter 80 originais para ler, 80 livros para analisar e tal, eu vou pegar um assim, tipo, sei lá, nesse momento eu estou a fim de ler uma coisa sobre esse assunto, eu acho que esse tema, acho que esse autor combina com isso aqui e tal. É um grande sorteio, é uma aleatoriedade completa, assim. Mas é isso, assim, eu já estou, em vez de me considerar soterrado em livros, eu já acho que os livros atrasados formam a minha cabaninha que eu vivo agora. Olha que beleza. É uma metáfora um pouco mais agradável do que o soterramento. Eu fico protegido por um prédio de livros atrasados. Muito bem, mas é impossível, né? A lesminha, só lesma protegida pelo casulo de livros. É isso que eu sou também. Tá bom. Mas então, é impossível, né, zerar essa fila. Tu já te deu conta disso, assim, que não dá e até fica mais relaxado com isso? Ou não? Não. Não sei como é que tu é como editor, assim, se tu foda-se e tal, tá tudo bem, mas... Não vai me queimar aqui, Gustavo. Eu me sinto muito, muito mal de não conseguir dar um retorno mais rápido para as pessoas, porque eu realmente queria ter esse retorno para mim mesmo, de decidir mais e tal, mais rápido as coisas, conseguir ler tudo que eu quero e tal. Mas é isso, cara. Tem uns agentes que às vezes eu mando uma oferta pelo livro e tal, a gente começa a rir, pensei que tu nem lembrava mais desse livro, faz 2 anos que eu te mandei esse livro, agora tu quer publicar. Bom, sei lá, agora eu quero. Né? Agora parece que é o momento. Tipo, até a gente publicou a Sandra Cisneros. Cara, a Sandra Cisneros eu fiquei talvez uns 2 anos com ela, assim, já tinha lido e assim, e aí vai, não vai. E sei lá, e aí bizarramente eu me deparei com um livro que eu já tinha para ler na minha pilha, estava viajando, vi esse livro para vender, comprei de novo, ou seja, às vezes tem o mesmo livro 3 vezes, e aí eu li numa situação que era mais propícia na viagem e tal, tinha tempo, tinha espaço mental para ler e gostar de alguma coisa, e aí foi assim, é o aleatório. O aleatório reinando. Escuta, deixa eu pegar mais perguntas que estão chegando aqui no nosso super ponto de interrogação. Quem se animar pode fazer. Ó, tem a Coruja das Letras mandou uma que tem a ver com o que a gente está
falando, ó, só você lê e analisa originais? Não tem um assistente ou parecerista que te ajude? Cara, então, na Dublinense, por mais incrível que pareça, nós somos poucos, como em todas as editoras pequenas. Então não tem como ter alguém para fazer isso, analisar né, quando eu sei lá, um assistente para ficar lendo, analisando. Então eu leio, analiso, o Rodrigo, meu sócio, lê também, a gente troca ideia, mas claro, a gente tenta não ficar sobrepondo as leituras e confia muito na opinião do outro, porque senão não faz nenhum sentido todo mundo ficar lendo a mesma coisa. Mas a gente tem muita troca na editora também. Né, o Eduardo Krause, que faz a comunicação para a gente, é um baita leitor também. Eu sempre mando para ele para ver o que ele acha. A Luísa Zardo, que além de uma grande capista, é uma grande leitora. Muitos livros dos últimos que a gente adquiriu. Antes de eu fazer a oferta, eu mandei para ela: Luísa, quero a tua opinião desse livro, que tu vai me dizer se vai ou não vai. E a gente troca muita ideia. Assim. Não adianta ficar só no meu gosto e tal. E sei lá, né? O livro tem que se conectar com os leitores. Não importa se eu achei genial e tal. Não quero ser o editor cabeça dura que acha que, sei lá, sabe todas as coisas e tal. Longe de mim. Então, acho que essas conversas, até conversando depois sobre os livros, a gente, sei lá, recoloca algumas coisas da leitura em perspectiva e tal. Acho tribom, assim, essencial dar uma conversada depois também. Claro, claro. Bom, teve uma outra pergunta que chegou aqui, da Bárbara. Qual foi o último original que você descobriu? Cara, tem uma autora brasileira que a gente vai publicar ano que vem, que em homenagem à Bárbara eu também não vou contar quem é. Que, puta, eu achei muito bom. E é um livro tão bom que assim, ele tinha tudo para eu negar ele, porque ele é enorme, ele é difícil pra caramba, é um primeiro livro da autora, mas é tão bom que eu falei, cara, temos que publicar esse livro, não importa o que vai ser, e a gente vai publicar. E é dessas coisas que não faz nenhum sentido. Se for analisar assim como um negócio, como uma estratégia, é a decisão mais estúpida do mundo, mas é isso, entendeu? Porque o livro não faz sentido. Cada livro é como se fosse uma coisa nova, não dá para tu pensar que há uma estratégia a ser seguida, tem uma lógica a ser replicada. Então tu lê e meio que acha que, meu, tem que ser porque tem alguma coisa aqui que é diferente, isso aqui é bom num nível que é diferente de outras coisas boas que eu já li, que eu conheço, e tu acaba fazendo aposta, assim, sabe? E é isso. Esse livro que a gente vai publicar no primeiro semestre do ano que vem é o que eu chamo de um baita troço. Um baita troço, olha aí. Tá aí o conceito novo para todo mundo. Deixa eu puxar uma outra pergunta aqui, e já encaminhando para o nosso outro tópico. Você acredita que os clubes literários auxiliam de alguma maneira na formação de públicos leitores? Acho que sim, com certeza. Bom, Acho muito. Acho que sim, acho que tudo, falar de livro, né? Acho que o caderno de cultura no jornal auxilia, acho que a galera que fala de livro na internet, não sei como é que chama, os booktubers, bookstagrams, sei lá o que, não sei como é o nome atual, mas todo mundo que fala de livro, eu acho que é muito bom. Todo mundo, todo tipo de livro, acho, sim, ajuda pra caramba. eu acho que a gente tem que começar a tomar também conta do TikTok, hein? TikTok tem que ter mais gente falando de livro por lá. Muita dança, muita... Não baixei isso ainda. Vou esperar tu me dar uma aula, João. Manda, faz uns vídeos. Isso, eu faço lá beleza. Eu vou puxar uma outra pergunta aqui, porque a gente descobriu... Ai, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Eu vou ficar... Aqui, achei. Porque a gente descobriu um bug aqui na live do Instagram, que algumas perguntas vêm sem o X para fechar. Então, por isso que eu tive que girar, recolocar... Coisa que eu passei um aperto com quem que foi? Esqueci agora. Mas com alguém, em alguma dessas lives, alguém mandou uma pergunta ali pelo ponto de interrogação e
E eu fiquei Olha aí, perdidaço. A Bárbara já fala de livros no TikTok, olha aí. Olha Tava aí, lendo os poemas pronto. do Peixoto lá ontem. Tá, mas eu vi, Bárbara, tu falando os poemas do Peixoto no Instagram, mas eu acho que tu replica aqui, não sei. Eu não É, gosto de deve comentar. ser. Eu acho que é por aí. É por aí o pessoal faz os rios no Instagram, depois. A gente tá ficando para trás, ô, Gustavo. Já te digo isso, que a gente tá. Ah, tu tá ficando, eu já tô há horas. Eu tô vendo. Sabe aquela corrida de cavalo, assim, que você começa a enxergar do lado, assim, ó, o focinho, começa a ver que tu tá chegando na cola do cavalo. Daqui a pouco já disparou e tu já nem viu mais, tá comendo poeira. Planejamento é o caminho depois de percorrido. Eu acho que as suas leituras poéticas influenciaram na hora de criar essa pauta aqui, Não, viu? cara. Tá, O isso, que isso é até isso? eu já falei um pouquinho sem querer antes. É que é o Hum, seguinte, tem um filósofo da ciência, tem não, tinha, morreu, né? Morreu, chamado Paul Feyerabend, que ele tem um livro maravilhoso chamado Contra o Método. Ele mas é um grande provocador e tal. E ele advoga ou provoca, assim, meio que a favor de um certo caos científico. Eu gostei muito desse livro e eu sempre tento olhar as coisas pelo ponto de vista do cara, assim, que às vezes, assim, a gente vai lá e vive aleatoriamente e os nossos caminhos mega aleatórios e abraçando o caos nos proporcionam um resultado. Aí a nossa tendência é olhar para trás, olhar este caminho depois de percorrido e achar que existe algum método para chegar no mesmo resultado de novo. O mundo do livro é perfeito para fazer esse tipo de análise, porque assim, o mesmo livro que talvez seja o meu livro mais vendido hoje, que a gente publicou em, sei lá, uns 3 anos atrás lá, o da Alegrias da Maternidade. Se eu não tivesse publicado lá e tivesse publicado hoje, eu teria o mesmo resultado? É evidente que não. Talvez ele fosse passasse batido e tal. E o mundo do livro a gente está sempre tentando replicar, ou buscando alguma lógica, tentando entender o que, que dá certo, o que, que não. Eu acho essa busca mais inútil do mundo no mundo do livro. Acho muito inútil, porque essa replicabilidade e tal, ela é completamente enganosa, pelo menos para o tipo de livro que eu faço, que eu busco publicar. E eu acho que tu também. uhum, uhum. E, e aí a minha provocação foi só trocar o método por planejamento, porque eu vejo todo mundo falar, né, o planejamento, planejamento. E aí eu olho para esse nosso ano de 2020, eu tenho que rir de todo mundo, o planejamento, planejamento. Então, assim, né, claro que não vamos para os extremos, assim, mas, assim, a galera muito apegada, né, ao planejamento e tal, na verdade, fica readaptando as coisas para sua maneira de ver o mundo. Assim. Eu estava lendo, eu tenho lido bastante sobre o mercado editorial internacional. Às vezes eu gosto de ficar lendo experiências dos outros, e tal. E aí eu não sabia que era uma coisa normal, assim. Digamos, a galera dos grandes negócios editoriais e tal, eles fazem lá o seu planejamento anual e tem que faturar lá 1 bilhão. Né? 1 bilhão é o faturamento. Aí, lá em meio do ano, eles vão lá e fazem uma reunião. E isso é meio que regra, vira piada, assim, virou piada pelas pessoas que me contam e tudo mais. E aí, no meio do ano, fazem uma reunião de análise do planejamento. E eles veem que não vão conseguir faturar o bilhão. Aí, o que eles fazem? Gastam mais meio bilhão para faturar o bilhão. Então é isso. Aí chega no meio do ano e assim, temos que contratar o livro mais importante do mundo a qualquer custo ou temos que comprar uma editora pequenininha para conseguir botar o faturamento deles para dentro e chegar no nosso bilhão. E, cara, que planejamento ótimo, né? Que linda maneira de planejar é essa. Então É, é por é, aí o, quando eu digo que é o caminho depois de percorrido, né? A é, gente fica olhando, não adianta olhar, tentar planejar o futuro olhando para o retrovisor. Tu não vai conseguir replicar as mesmas coisas nas mesmas condições. Tu aprende com o que tu fala, com o que tu faz, com o que tu faz. Mas, essa tentativa de ficar replicando as coisas sei lá. isso que tu falou sobre o faturamento, né, artificial para se chegar, né? Vamos chegar em 1 bilhão, vamos gastar meio
para chegar lá, apesar de diminuir margem, apesar de às vezes até dar prejuízo. Sim, Que é uma coisa bizonha, para dizer o mínimo, essa tara pelo faturamento, para o faturamento como métrica de sucesso e de êxito e de poder e de muitas coisas, né? E é um número que faturou 1 milhão, mas teve 1,5 milhão de custo, é prejuízo. sim, claro. Deveria ser outra meta, mas tem essa sedução, né, muito grande. E que, assim, é claro, a gente está falando de cifras muito elevadas, mas eu sinto que isso acaba chegando também em quem está na parte de baixo, nas pequenas editoras, nos pequenos negócios. Às vezes fica com essa ânsia de querer literalmente fazer número, né? E aí. Sim, acho que o pessoal às vezes perde um pouco a perspectiva das coisas, assim, né? É. Sei lá, por que tu faz o que tu faz? O que é importante? Tu quer ter uma editora pequena, saudável e de boa? Tu quer brincar de ser grandão a qual preço e tal, né? E eu acho que essa corrida maluca por números e tal acontecia muito naquele Brasil otimista ali de 2012, 13, 14. Era assim, todo mundo tinha certeza absoluta que o Brasil cresceria eternamente X% ao ano. Então, todo mundo, e aí vamos colocar aí, essas livrarias estão quebradas, tá? Todo mundo queria era crescer em faturamento para crescer, para ganhar share, que eles chamam ganhar share, ganhar share, ganhar share. Como se isso fosse garantir qualquer coisa. Aí beleza, tu operou uma década no prejuízo e agora? Daí parou, aí andou para trás, e aí beijo, tchau, né? Uhum. Teve um cara, bom, eu cobria tecnologia, né? E cobria a tecnologia pelo viés da economia dos negócios. Então, às vezes eu falo umas paradas assim, parece meio, que é isso, de onde é que veio? Eu lembro que nessa época eu li um livro do criador do Twitter, que agora é óbvio que me falha a memória, e eu não quero chutar para não errar, mas que ele... John Twitter. Ele mesmo. Ele falava das métricas de vaidade. E eu acho que, claro que faturamento é importante para uma empresa e tal, mas eu acho que isso atinge muita gente, e não só no faturamento, mas em muitas coisas, né? Desde do pessoal aí do Instagram, nos seguidores, nos likes, os editores que queriam, que se estribuchavam para ter os seus livros nas grandes redes, e aí topavam qualquer parada, sem analisar o que é importante e sem perceber que talvez o que estava motivando esse conjunto de ações, essas atitudes, era vaidade, nada mais, né? E é ruim de falar isso, é ruim de admitir, de fazer essa autocrítica e tudo mais. Enfim, recomendo pensar nisso. Não acho que é só vaidade, João. Acho que tem uma questão de modelo de negócio mesmo, porque tem um monte de editoras que o lance é vender pra caralho, vender um monte, tipo, meio goela abaixo e vamos que vamos. E tá bom, eu acho super respeitável, cada um toca suas coisas como acha que deve ser e tal. Eu só acho que às vezes essas escolhas, obviamente, vão ter sempre efeitos e consequências e tal, né? Sim. Não, só digo que. Não, só digo porque, às vezes, a gente toma certas decisões por causa disso. Porque, ou por vaidade, ou por achar que, bom, se todo mundo está fazendo isso, esse é o caminho, sabe? Às vezes a tomada de decisão acaba esquecendo o que é importante, sabe? Acaba não enxergando o que é importante, acaba considerando outros elementos, e aí tu acaba entrando umas furadas de vez em quando, né? Quem nunca entrou numa furada? É claro, todo mundo entra. Então também não estou dizendo isso do patamar do Olimpo, né? Olhando os meros mortais, não. Tô junto aí também, errando, tropeçando, enfim. Vamos falar de futebol, é isso?
Sim, meu, futebol. Eu tô muito irritado com futebol. Eu adoro futebol, mas eu tô muito irritado. Sei que tu também gosta de futebol. Por que você Pensei que está seria irritado com um, futebol? seria um bom assunto para testar a fidelidade do público. Se todo mundo for embora agora, é o previsto. Se alguém ficar, estamos no lucro. Porque o pessoal do livro tem uma certa dose de rejeição ao futebol, né? Não sei se tu percebe isso. Sim, sim. Mas enfim, tem inclusive bons livros sobre futebol, tem editoras com linhas editoriais bem legais aqui no exterior sobre esporte e tal. Acho que dá para misturar as coisas mesmo. Também acho. Mas o que me irrita muito, o futebol virou o simulacro do futebol, né? Tu vê, hoje tipo, tem o DJ, hoje tem um DJ colocando som de torcida. Tem DJ colocando som de torcida. Hoje, tu parar para É. assistir um jogo de futebol eu faço ainda isso às vezes, ocasionalmente. Me pego, mas é meio. Me dá um pouco de vergonha, ou muita vergonha. Muita vergonha. Porque o negócio é tão simulacro dele mesmo que é quase como tu fazer uma visita digital no museu onde tu sabe que as obras que estão te mostrando já são réplicas. É quase que isso. É bizarro. Uhum. Aí tu tá vendo um negócio que é a imitação dele mesmo, que já não estava muito bom. Uhum. Então talvez seja a coisa mais irritante desse, entre aspas, do retorno a entre quatro aspas normalidade, seja esse futebol que tá aí. Eu não sei qual é. Enfim, daí agora tu vai ver. Tem mais uma coisa ainda que é inacreditável. Aí tu vai ver qual é a escalação do teu time para o jogo. Aí tu vê, não, esse estão fora porque estão com Covid. Tipo, como se fosse assim, não, é uma lesão muscular, né? Não, é uma. Tá com dor de barriga. Não, meu, tem uma pandemia aí tipo, se trata o cara tá com Covid como se assim, o cara, sei lá, espirrou, tá com dor de barriga, não vai poder fazer. Eu acho isso tão bizarro, não consigo nem expressar o quão bizarro eu acho. Eu não tenho capacidade linguística de elaborar o espanto ao ver entrar nesse negócio de ver um jogo. Aí tem lá tu olha a arquibancada, tem um painel imitando torcida. Aí no som tem um DJ colocando barulho de gente. É muito bizarro. Nossa, é muito bizarro. É É, insuportavelmente bizarro. eu Tu como, tu fico. como gremista, tu como gremista aí, me conta como é que tu tá vendo o jogo aí, que eu sei. Eu tô vendo o nosso Pepelé. Já ouviu o Pepelé? Mas não, é realmente estranho de ver, de assistir futebol. Ao mesmo tempo, e fazendo papel do advogado do capeta, do capiroto aqui, Hum. a gente tem que considerar que o futebol é uma diversão de massa enorme, né? Por mais que a gente fique aqui, olha aqui, ó, tem o José Luiz Peixoto aqui que você pode fazer, pode ler no mesmo horário, às 4 da tarde do domingo lá, ou olha, quarta-feira, ao invés de noite, ao invés de depois do jantar você ligar a TV, você pega aqui o Caminho Perfeito e lê um pouco. Só que vai ter gente que não vai, não faz sentido, sabe? Eles não têm. Não, E eles e esse pessoal precisa de uma coisa para falar também, sabe? Eu fico pensando nisso também, Gustavo. Eu não consigo não desconsiderar isso. Acho cartola, jogador, mídia, tudo isso eu claro, concordo nas críticas, mas não pro povo, sabe? Eu fico. não, mas todo mundo, eu entendo quem gosta de futebol, tava louco para voltar ao futebol, para ver futebol. Que não Né, deixa menos bizarro por causa disso. Eu também adoro sim, futebol, adorava ir no campo quando eu podia, gostava mesmo, mas bom, isso não faz com que eu né, deixe de achar bizarro. Aliás, talvez eu ache até mais bizarro. né, né, E sei lá, vindo de Porto Alegre, né, tu até entende toda essa pressão e tal, porque é o lugar onde quem é de outros lugares não entende, mas
lá é o lugar onde a principal rádio de notícias e tal, que é uma, né, a rádio eu acho importantíssimo, se tu for ver, 50% do tempo dela deve ser dedicado a falar da dupla Grenal, né? Quem teve dor de barriga, quem fez não sei o quê, quem não sei o quê. Então, tipo, imagina como se sei lá, a Globo News falasse do Corinthians durante 12 horas por dia. É exatamente essa a relação, né? Exato. Então Não, eu entendo que daqui a pouco é insuportável, precisamos do futebol, sem vai morrer, sei lá. pois é, não. Porto Alegre tem uma rádio que é 24 horas chamada Rádio Grenal. O Ah, nome é da verdade, rádio é verdade. o nome da rádio é Rádio Grenal e só fala de Grêmio e Inter. Fim. Não tem outro assunto. Não, e até para conectar com o assunto literário, nessa Sim, vamos vida trazer os livros de volta, senão a gente vai ser assassinado. vamos. A audiência baixou, hein? A audiência, ó, tô de olho aqui. Mas tudo bem também. Se for embora, vai com Deus. Mas sabe que nessas andanças, né, que a gente tem, fazendo feira, levando o livro para cima e para baixo e tal, a única feira de publicação independente em que eu vi produtos de futebol foi em Porto Alegre. O único lugar que eu vi símbolos de pôsteres de Grêmio e Inter, coisas de futebol, único, foi Porto Alegre, e isso me chamou muita atenção da importância e da loucura que a dupla Grenal tem pro povo gaúcho e específico Porto Alegre, imagino que seja porque no interior tem outros times e tudo mais, né? Mas ó, melhor falar de livros, então deixa eu conectar futebol e livros, porque tem um lance que eu recomendo pro pessoal dos livros assistir futebol, porque o futebol também tem derrota. O futebol também tem. O Grêmio no ano passado levou 5-0 do Flamengo. E eu sinto que o pessoal do mundo dos livros, eles não conseguem lidar muito bem com momentos ruins. Não consegue. E assim, não estou dizendo que é comparável, né? Explica, não entendi nada, explica aí. Não, mas sabe, lidar com um momento de tristeza profunda, por mais que seja. O futebol já é um simulacro em si, né? Mas tu te envolve. Quando tu é gremista, tu faz parte daquele jogo, né? De algum jeito. E no dia seguinte tu vai ouvir cornetada, vai dormir com a cabeça inchada, vai estar. E eu sinto que o pessoal do mundo do livro às vezes não lida muito bem com uma, para usar uma palavra que ando usando repetidamente nos últimos tempos, uma carraspana, sabe? Receber uma ruim, sabe? E às vezes o futebol, de tanto de tu acompanhar, de estar lá, tem os momentos altos e tem os baixos, e é bom ter os baixos às vezes também, sabe? Eu sinto que o pessoal, pelo menos se eu tô falando mais da experiência de dar aula, sabe? Quando tu dá aula para certas pessoas que chegam no mundo livre, que estão querendo publicar e tal, e quando você fala uma coisa ruim, eu acho que o futebol é um começo de lidar com esse outro lado, sabe? Eu acho que é uma experiência boa, desde que não vire loucura, eu acho que é um aprendizado bom. Que o futebol é um bom preparador para as frustrações? É um bom preparador de frustração, eu acho que sim. Eu acho que é um bom... Sobretudo se é gremista, daí né, bom. Mas tô falando gremista colorado. Mas publicar livro é muito saber lidar com as frustrações, né? Porque óbvio que a gente publica o que a gente acredita que acha que vai ser um mega sucesso. E tem na carreira do livro, claro que a gente tem muito mais frustrações do que sucesso, mas sempre acha que vai ser, sei lá, que a crítica vai adorar, que vai ser finalista, vai ganhar prêmio, às vezes é completamente ignorado. Tu acha que ele vai vender, às vezes ele não conecta com o leitor. Tem uma série de coisas no meio do caminho que, né, como chance, acaba dando mais errado do que certo, né? Então aquele livro que cumpre tudo como a gente gostaria, ele é muito exceção, né? É muito exceção, infelizmente. E tem isso, tem essa no próprio futebol tem coisa de dinâmica de equipe, momento em que tu tá bem dentro de uma mesma partida, tem momento que tu tá bem, tem momento que tu tá mal,
Então, lidar com esses altos e baixos, sabe? Lidar e não ficar tanto na casca, sabe? Sair um pouco, tu usou a metáfora lá do caramujo, sair um pouco e lidar com que o mundo é assim mesmo, cara. Às vezes tu leva umas pancadas e levanta, enfim, eu acho que o futebol tem dessas coisas, eu acho que ele tem esses aprendizados. Acho, eu posso estar falando uma grande besteira, mas estamos aqui para falar besteira, para arriscar também. Não sei se eu concordo contigo, mas também não sei nem se eu concordo comigo quando eu falo, então tá tudo bem, né? Então tá tudo certo, né, minha gente? Então é isso. Seu Gustavo Farão, tem uma coisa nessa sua pauta que começou com pessimismo e terminou com futebol. Pronto. Espero que não tenha quebrado. Não, o meu aparato para deixar o celular de pé é um negócio inacreditável. É uma caixinha de madeira, está equilibrada sobre um computador, está equilibrada sobre a mesa. Então Que eu bato com o meu braço espetáculo. e derrubo tudo. Enfim, é o profissionalismo completo. Mas tu vê, esses tempos de pandemia, tu tá fazendo aquele kit youtuber, não sei se você já ouviu falar que tem no Mercado Livre, tem. É um kit youtuber, que é tripé, iluminação, é um monte de coisa. Vai virar dispositivo básico, viu? Vai virar coisa... Não sabia, mas preciso. Tem, velho. Já vou te dizer que hoje, por exemplo, mas em outras situações, queria muito ter um negocinho para segurar direito. Enfim, minhas improvisações são meio ridículas. Fone, microfone, os caras vendem já um pacotinho para tu ser youtuber numa tacada só. Microfones meio de radialista empresta certa credibilidade porque eu falei aqui. Empresta pra acho que haveria caramba. menos gente fugindo da nossa conversa se eu tivesse uma luz adequada. Eu tô vendo que tu tá mais iluminado do que eu. Se eu tivesse um microfone bonito de rádio. E essa luz aqui, na verdade, é o que o pessoal da fotografia de cinema chama de luz de Deus, porque é uma janela aqui do lado. Se estivesse nublado, eu ia estar menos iluminado, enfim, tá vendo muito, muito de lá. Seu Gustavo Farão, então, sua pauta começou no pessimismo que tu perdeu, ou seja, com otimismo, e chegou no futebol, que está numa perspectiva mais pessimista. Nessa caminhada, nessa trilha, alguma coisa que você queria comentar, que você pensou e que não veio a deixa para você falar e que você quer falar? Cara, não sei, eu tô num modo bem, como tu pode notar, bem pouco planejador, bem indo com a maré, assim, tô bem. É isso, vamos ver o que aparece, vamos lá. Então, não tenho nada que eu quero falar, não tem nada de muito importante, também não vale nada que eu vou falar, não é. Então, sei lá, eu tava aqui para bater esse papo aí mesmo. Tá ótimo. Eu adorei. É isso, cara. E eu quero te convidar, eu tenho uma coisa importante para falar, eu quero te convidar a você, quero convidar todo mundo que está nos assistindo agora, quero convidar todo mundo que está assistindo a versão gravada para vir aqui na quinta-feira. Na quinta-feira? Não, mentira. Hoje é quinta. Que dia é hoje? Hoje é quinta, não? Então, tô confundindo tudo. Hoje é quinta, eu tô perdido. Né? Covid bagunçou o nosso calendário olha aqui, geral e mental. Maria Paula Coelho sugerindo que eu devo falar que talvez que o lançamento novo do Peixoto é lindo. Pois eu fui um incompetente. Eu que só uso minhas redes sociais, pessoa física, para fazer jabá, vergonhoso, porque isso aí, não fiz nenhum jabá. Né? O que eu vou dizer? Tem Casa na Rua Mango, que é massa. Tem um livro novo de poesia do Peixoto que a gente lançou junto com Portugal, lançamento mundial, que é um livraço. Agora a gente está lançando 2 livros de uma autora francesa bem interessante chamada Léonore de Recondo, que é super legal, um chamado Amores e o outro chamado Ponto Cardial. E aí no meio do mês vai ter... ontem a gente anunciou o 4º livro da Bush e Emecheta no Brasil, chamado Preço de Noiva, que vai chegar aí no final do ano. E
só para irritar a Bárbara, nem sei se ela está aí ainda, mas vou falar de mais uma coisa pela metade, sem dar todos os nomes, que acho que daqui uns 15 dias a gente vai falar do livro, do nosso livro de novembro, no final de outubro, começo de novembro, que saiu pela primeira vez a parceria com a Panaceia, que é um clube de leitura de não ficção. E a gente publica muito pouca não ficção. Mas esse é um livro que eu descobri ele ano passado. E, cara, li o livro e pensei, putz, é a hora de trazer esta conversa específica para cá, porque eu não tinha visto nada sendo publicado aqui. Então, podem esperar um livro bem diferente da Dublinense, de um autor bem diferente, é um refugiado congolês baseado em Londres, um livro de não ficção muito massa, de um cara muito massa, tudo diferente, e não vou falar mais só para irritar todo mundo. Terminando então com uma irritação, deixa eu então fazer o convite para na segunda-feira, você, Gustavo, você que está nos assistindo ao vivo, você que está nos assistindo gravado, para vir aqui ouvir Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa Ribeiro é poeta, professora de editoração do Cefet de Minas Gerais, escreveu um livro chamado Livro, que é sensacional, maravilhoso, minha penúltima leitura completa, adorei, então fica o convite para todo mundo. Te agradeço, Gustavo, pelo seu tempo, pela sua simpatia. Fala. Deixa eu fazer um convite também, então, antes de Opa, encerrar, então vamos lá. Que a gente tem o Clube de Leitura Plexi, que é comandado pela saudosa Bárbara, do D de Barbari, e pelo Humberto, do Primeira Prateleira. E no final do mês, que eu acho que é dia 29, se eu não me engano, acho que vai ser pelo canal da Bárbara, o D de Barbari, que vai rolar o próximo clube, a gente vai conversar sobre o Fake Fiction, que é este livro maravilhoso com 36 autores escrevendo contos sobre o Brasil imaginado, bizarro, o que poderia ter sido, pode ser e vai ser e não foi sendo. E é um livro que está muito massa, que foi a primeira vez que a gente fez um financiamento coletivo, que gerou estranheza em muita gente, mas a gente fez porque a gente queria ver como funcionava e se funcionava, e funcionou maravilhosamente. Então, a gente está aí. Então, estamos por testar coisas e deu muito certo. A gente curtiu esse livro. Já está nas livrarias, nos sites, tudo. Que maravilha. Então, na próxima você tem que falar mais dessa sua primeira experiência de financiamento coletivo. Aqui já não vai dar mais para falar de mais nada, porque daqui a pouquinho o Zuckerberg vai nos expulsar, vai cortar essa live e aí arrisca não poder salvar ela, o que seria uma pena, um crime literário. Gustavo e todo mundo, beijo. Valeu. Falou, João, valeu. Tchau. Beijos. Tchau.